Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeito. Então, né, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa segunda sessão do ciclo 6 do programa EcoUFES Diabetes Mellitus, um programa que desde 2023 ele vem capacitando, né, profissionais de saúde que acompanham as pessoas com diabetes mellitus, tanto aqui no município de Aracaju, como também de outros estados do Brasil. É muito bom reencontrá-los aqui mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. E aqui no ECO, Diabetes, né, eu faço parte da equipe de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo aqui como facilitadora das sessões. Gostaria de apresentar o meu parceiro aqui, Joel. Joel, fica à vontade. Boa tarde para você também. Seu microfone, Joel. Liga o microfone, Joel, aqui embaixo. Está desativado o seu microfone? Pronto, ativei. Isso. Obrigado. Então, Francis, boa tarde, né, a você e a todos, né? Mais uma vez estamos aqui, né, para a segunda sessão do ciclo 6, tá? No caso, eu sou o Joel, né, servidor da Universidade Federal de Sergipe, e no ECO eu atuo junto ao apoio técnico, né, os programas que são ofertados pelo projeto, fazendo monitoramento, apoio que for necessário, tá? Obrigada, Joel. E eu gostaria também que vocês se apresentassem, né? Dizendo nome, profissão, cidade, local onde trabalham ou estudam, né? Se possível, manter as câmeras abertas para facilitar a nossa interação, né? Para a gente conhecê-los mais um pouquinho, né? E desejar, assim, que todos tenham uma ótima sessão, que sejam todos bem-vindos, né? Para relembrar como é que funciona a nossa sessão, ela é composta por dois momentos, né? Teremos uma apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, que já está aqui. Boa tarde, Helena, seja bem-vinda. Boa tarde, Franciele. Boa tarde a todos. E, né, depois da apresentação da nossa Travou aqui, tá me especialista, ouvindo? agora sim, agora sim. E Pronto. depois da apresentação da Lena, né, como nossa especialista, teremos a nossa discussão de um caso clínico real, né, que foi enviado por um profissional de saúde da atenção primária. Aviso que esse momento da apresentação didática ele está sendo gravado, né, e posteriormente iremos disponibilizar nas nossas plataformas, tanto no nosso site quanto também no nosso canal do YouTube. E ao final da nossa sessão, né, iremos disponibilizar aqui no chat o formulário de satisfação, que é aquele formulário que a gente contabiliza a frequência de vocês, né, para a emissão do certificado no final do curso. Esse formulário ele é bem rápido, né, ele é simples de preencher, leva mais ou menos 2 minutos, né, mas quem tiver dificuldade pode entrar em contato, que estamos disponíveis para auxiliá-los, tá? Bom, vamos dar início, né, à nossa sessão, hoje com um tema muito interessante, né, que é doença do pé relacionada a diabetes. A nossa especialista convidada, né, a enfermeira Lena Ferreira, que é parceira do nosso programa há um bom tempo já. Se Ela é não deixar, pode enfermeira, deixar falar. mestre em enfermagem, né, especialista em saúde da família, possui qualificação em educação diabetes pelo projeto Educando Educadores e atua como enfermeira assistencial no Centro de Especialidades Médicas, o CEMAR, aqui em Aracaju, Sergipe. Então, mais uma vez, né, seja bem-vinda, Helena, um grande prazer, né, satisfação de toda a nossa equipe tê-la aqui conosco mais uma vez. E obrigada pela sua disponibilidade. Pode ficar à vontade, né, para projetar a sua apresentação, qualquer coisa nos sinalize, e eu desejo a todos uma ótima sessão.
Pronto, Fran, pode começar, tá me ouvindo? Estamos sim. Pode ficar à vontade. Pronto. Deixa eu botar aqui para apresentar, tá? Só um minutinho. Ok. Então, enquanto ele projeta, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? É sempre uma grande oportunidade a gente poder falar desse assunto, porque ele é pouco falado, é pouco explorado ainda, é pouco estudado ainda, a gente vai observar aqui. Então, sempre que tem uma oportunidade, eu nunca me nego, sempre me coloco à disposição, arrumo minha agenda para a gente poder expandir um pouco isso, tá? Hoje mesmo, uma enfermeira do estado já ligou para mim, porque vai ter uma capacitação para todo o estado, né? E a gente vai se somar nessa direção, tá bom? Pode passar o primeiro? Então, por que que é tão importante a gente falar sobre esse assunto? Pode passar o slide todo para preencher, viu, Joel? Obrigada. Por conta dessa realidade, né, epidemiológica que a gente vai ver aqui, né? Até 2023, a gente já tinha quase 590 milhões de diabéticos no mundo, com a previsão para 2050 de 850, mais de 853 milhões, que esses números é sempre a mais, né? Porque a atualização é a cada 2 anos, e a desse ano só sai depois de novembro. No Brasil, são mais de 20 milhões. Pode projetar o restante, tem a setinha, Joel. Atinge as classes sociais mais de idosos, aqueles de escolaridade e renda baixa e que têm difícil acesso ao conhecimento e também ainda têm dificuldade ao acesso aos serviços de saúde. A prevalência no Brasil está igual à prevalência no mundo, 10,5%, né, da população entre 20 e 79 anos, vale a pena ressaltar. E nessa prevalência entra todos os tipos de diabetes, né? DM2, DM gestacional e DM1. E a taxa de mortalidade no Brasil ainda é alta e é mais alta no Nordeste, né? Pode passar, Joel, por favor. A população no Brasil, a última estatística do IBGE foi de 203 milhões, né? Um pouco acima de 203 milhões. Mais de 20 milhões, já passa de 21 milhões, é porque a gente só coloca os dados oficiais de diabéticos, né, no Brasil, e a gente sabe que ainda metade dessa população não sabe que tem, e esse dado a gente descobre porque quando eles são entrevistados, se pergunta, né, se sabia ou não, e pelo formulário que é aplicado, se descobre que é. Não sei se aqui está ou pronto. Outro dado importante é os dados de amputações, né, a nível de mundo e de Brasil. Os últimos dados oficiais também são esses, né, que em 2022 aumentou 4%, né, dos dados que a gente tem em 2021, então são dados que só sobem, né? Apesar disso, teve um estudo recente do CISPED, que é um sistema que a gente utiliza, eu vou falar um pouco dele mais na frente. Um médico em Rio Grande do Norte fez um estudo do CISPED em geral. Eu vou mostrar um estudo, mas o CISPED só aqueles dados que eu insiro no CISPED, eu não tenho acesso a todos. Para você ter acesso a todos, tem que pedir o SBD. E ele fez esse estudo e descobriu que Sergipe, em relação ao nível nacional, está com um número menor de amputações com base no CISPED. Isso eu fiquei muito contente. Só que o CISPED é um sistema ainda pouco utilizado, então a gente não pode dizer que esse dado fazer referência nacional em relação a isso. Mas é um dado a mais que a gente tem. Pode passar? O importante é a gente saber, né, que os problemas que acontecem lá no pé, ele não começa no pé, né, ele começa na descompensação do diabetes, né, na hiperglicemia não tratada, a hiperglicemia crônica, né, aquela hiperglicemia que persiste e que não nada devidamente. E esse estudo, ele traz um dado importante, que a cada 1% da redução da hemoglobina glicada, você reduz em 37% as complicações microvasculares e 43% as amputações, né, por doença vascular periférica. Então, eu sempre trago esse slide para chamar a atenção dos profissionais, da equipe multiprofissional. Cada pessoa que atende o diabético, ele precisa entender
se ele está descompensado, o que deve se fazer por ele, além do ajuste terapêutico, além do ajuste de dose? Existe muita coisa que pode ser feita. E a doença que aparece lá no pé, as alterações que a gente vai ver no exame do pé, ela vem a partir desse momento, né, em que essa glicemia não é trazida para as metas aceitáveis, né, como controle do diabetes. Pode passar? Esse dado foi do meu estudo, né, do CISPED, mas como eu disse a vocês, cada profissional só tem acesso aos seus dados. Se você precisar fazer um estudo amplo, tem que pedir licença ao SBD. Mas ele trouxe um dado importante, que foi a redução de 50% dos pacientes que estavam no grau 3 depois que você faz o exame do pé, e que esse grau 3 é aquele que está na iminência de abrir uma úlcera e pode chegar em uma amputação. Então, se você ampliar isso, eu já tinha feito nessa época, né, em 2019, mais de 5.000 exames dos pés, são metade dos pacientes que você tirou da fila de uma úlcera, que você tirou da fila de uma urgência, da fila de um internamento que é 3 vezes mais o tempo de um internamento sem úlcera, né? Então, isso tem um peso importante na qualidade de vida desses pacientes, nos gastos dessa família, nos gastos do serviço público, né? Em todos os sentidos, você traz um benefício. Pode passar? Como é que acontece a ulceração, né? Eu falei que o primeiro ponto é a hiperglicemia crônica. Pode passar o próximo. Só que agora, uma outra nomenclatura que nos ajuda. Pode passar até o final do slide, Joel, por favor. Tem mais? Pode passar para completar. Então, a hiperglicemia não tratada, que até o momento a gente. Não, o slide anterior. Isso. A gente só tem a hemoglobina glicada como padrão ouro ainda, mas já existe a variabilidade glicêmica, né, que no próximo slide eu vou explicar um pouquinho, que ela já nos dá dados mais seguros do por quanto tempo esse paciente estava ou acima da glicemia aceitável ou abaixo dela. As questões ambientais que esse paciente vive, o sistema imunológico dele, como se encontra, a genética, que é histórico familiar de diabetes, e principalmente as alterações metabólicas. Até um tempo atrás, a gente se preocupava só com a hiperglicemia crônica. Hoje a gente vê que, mais na frente, a gente vai falar da neuropatia, que ela também acontece naqueles pacientes que estão com a dislipidemia não tratada ou não controlada, uma hipertensão descontrolada e a obesidade. Né? Pode passar? O que a hiperglicemia crônica causa? Onde é que entra aí as alterações que chegam lá no pé? A hiperglicemia crônica, ela causa um estresse oxidativo nas células, né? O que é isso? Faz com que as células produzam os radicais, mais radicais livres. E isso altera a função original dela, enfraquece as defesas antioxidantes dessas células. E isso tudo provoca uma glicação avançada que danifica a estrutura dessas células. E as primeiras células a serem danificadas com essa glicação avançada, por isso que um dos primeiros sintomas que aparece é a neuropatia periférica, né? E também a retinopatia, porque a retinopatia, as duas alterações, tanto a alteração vascular, né, que é a doença periférica das artérias, como a neuropatia. E também essa hiperglicemia causa uma disfunção das células endoteliais, prejudicando o fluxo sanguíneo. Essa disfunção ela pode ocorrer com o endurecimento dessas artérias, né? No endotélio, que é a parte interna das artérias, ou também com obstrução, né? E é isso que causa todas as complicações do diabetes, né? Como a gente está falando só das doenças dos pés, a gente está falando de neuropatia periférica. Pode passar? Quais são esses danos? Danos celulares, disfunção endotelial, inflamações que levam a todas as complicações, né? E mais uma vez eu reforço que a complicação que se trata nesse momento é as complicações vasculares e neuropáticas do pé, né? Das extremidades do nosso corpo. Pode passar? Como é que acontece essa variabilidade glicêmica? Observem esse gráfico abaixo. Nós temos uma onda cinza,
uma onda azulzinha mais clara e uma linha azul mais escura. Essa linha azul mais escura são os níveis de glicemia em 4 horas. Isso se chama variabilidade glicêmica, que a hemoglobina glicada não nos dá isso. Por que que isso é importante? Porque eu vou saber quanto tempo esse paciente esteve no intervalo alvo. Qual é o intervalo alvo? Não sei se vocês conseguem ver aí uma listinha verde, um retângulo verde entre 70 e 180. Isso se chama intervalo alvo. Quanto tempo a glicemia teria que estar nesse intervalo alvo para que essa hemoglobina glicada tivesse dentro do padrão esperado como meta, ou a variabilidade glicêmica estivesse dentro do padrão esperado como meta, que é 36, até 36%. Ele deveria estar 70% nesse alvo. Então, observe aqui em cima, onde tem o verdinho, o amarelinho e o laranja, que ele só está no intervalo alvo 56%. No intervalo avançado, que é entre 180 e 250, ele está 30%. E acima de 250, ele está 11%. Esses dados a gente só consegue através daquele sensor, né, os sensores de glicemia que são disponibilizados atualmente, porém, ainda não foi adquirido pelo sistema de saúde. Mas é só para dizer para vocês que nós temos já essa tecnologia mais avançada que nos mostra, né, quanto por cento você está dentro de uma diabetes compensada. E é importante a gente saber disso. Pode passar? Pronto. Com base nesses dados, né, nessa hiperglicemia crônica, essa variabilidade glicêmica fora da meta, que seria mais de 36%, aí se desenvolve o que a gente chama de polineuropatia sensitivo-motora, né, com esse diabetes descompensado, a neuropatia autonômica e a doença arterial periférica. Pode passar, a gente vai entender o que cada um desses faz, né, lá nos pezinhos dos pacientes com diabetes. A neuropatia, ela acontece assim, essa figura ela é bem ilustrativa e bem fácil de entender. Lembra do estresse oxidativo? O primeiro neurônio aqui, ele está perfeito, com toda a sua estrutura funcional, tá? E a estrutura do neurônio que faz a neurotransmissão da sensibilidade lá dos pés, sensibilidade térmica, dolorosa, vibratória e tudo mais, é o axônio. Aí esse paciente ia lá que persistente, né? O tratamento não adequado, ou ele resiste, ou ele não faz, ou ele não chegou no profissional, por diversas razões. Começa um processo inflamatório. E aqui já começa esse estresse oxidativo para essa célula. E aí ela não foi preparada para isso. Então começa a mexer com a estrutura dela. Mexendo com a estrutura, mexe com a função. No terceiro axônio aqui, ou no terceiro neurônio, você já vê um dano permanente da membrana, mas o axônio ainda está funcionando. A gente não sabe exatamente em que momento esse axônio deixa de funcionar, né? Esse tempo depende muito do histórico, dessa hiperglicemia, do histórico desse paciente. Porém, no quarto e quinto neurônio, a gente já sabe que a estrutura do axônio já desapareceu, e aí ele já perdeu totalmente a sensibilidade. Isso significa que aquele paciente que se ouviu, se cortou e não viu, tá lá, entra no consultório com o pé sangrando, então desenvolve a ferida, quando ele vai procurar o serviço, já tem 30, 60 dias, pode passar. Talvez vocês já tenham ouvido uma história parecida com essa, né? Já chegou um paciente assim para mim, pode passar. Joel está conseguindo. Ah, pronto. Então, definindo o que seria a neuropatia diabética, é a presença de sinais ou sintomas dos periféricos em pessoas com diabetes após a exclusão de outras causas, porque 10% dessas neuropatias nos pacientes diabéticos pode ter outra causa, tá? E 50% desses pacientes não têm sintomas. Essa informação eu coloquei em relevo porque ela é importante. Não desconsidere nem subestime o paciente que chega sem queixa. Pode passar? Pronto. O que que acontece quando a neuropatia sensitiva foi alterada? Aquele neurônio lá que já se danificou totalmente. Ele desenvolve uma úlcera extrínseca, porque ele se machuca sem ver, sem perceber. O que acontece com a neuropatia motora, né, que está relacionada aos pés com deformidades e calos? Ele desenvolve uma úlcera intrínseca por conta daquela deformidade, ou dedo engarra, ou o pé cavo, né, ou o pé de charcot, que é aquele pé chato, ou os calos, né? Cada vez que ele pisa nesse pé, aquele calo funciona como uma pedra. E aí ele vai desenvolvendo uma úlcera lá dentro. Quando o calo abre, a úlcera está lá 2 ou 3 vezes maior do que o tamanho do calo. E a neuropatia autonômica é pela perda da função sudomotora das células, das glândulas sudomotoras. E aí acontece a anidrose, que é a ausência
da hidratação natural da pele e os pés ficam secos, aí vem as rachaduras, vem os pés vermelhos e acúmulo de sangue onde não deveria. Pode passar? Para ilustrar, existem muitas neuropatias diabéticas, mas a que a gente está falando em relação aos pés são essas difusas, né? A polineuropatia sensitiva motora, que atinge as fibras finas e fibras grossas. Aí, se algum de vocês for fazer o curso prático, a gente vai testar isso, né? E aquelas outras, neuropatia autonômica, que tem a ver com as funções dos órgãos e que afeta, né, lá os pés pela a função sudomotora, como eu já falei. E existem as outras, mas a gente não vai falar delas agora. É só para vocês saberem que existem diversas. Pode passar? Qual é a queixa que o paciente chega em relação a uma neuropatia periférica, né? Diabética periférica? Queimações, facada, pontadas, formigamentos, dormência, a hiperestesia, né? Que é a dor durante o exame, né? Ele não aguenta tocar. E tem também aquele paciente que não sente nada. Como eu disse mais uma vez, não desconsidere nem subestime, né? Todos devem ser examinados, considerados e tratados da mesma forma. Pode passar? O único detalhe importante em relação aos sintomas é que aqueles com sintomas, ele deve ser tratado, né, de acordo com o protocolo que a gente tem na rede básica e na rede especializada. Como é que a gente vai rastrear esse pé? Essencialmente clínico, o exame clínico. E ali, se você tiver presença de dois ou mais sintomas neurológicos alterados, deve ser feito no DM2 na ocasião do diagnóstico. Assim que faz o diagnóstico, ele deve ser examinado, né, nos pés. O DM1 com 5 anos, só que agora, se esse DM1 descobrir a partir dos 11 anos, já reduziu, é a cada 2 anos que ele deve fazer esse exame do pé. E os testes utilizados é, como eu falei, o térmico, que é com o cabo do diapasão ou o cabo do martelo, o doloroso, que é com o palito de madeira, o tátil, que é com o reflexo, ou com o diapasão vibratório, o reflexo aquileu e o monofilamento. Existem outros testes mais sofisticados, só que no SUS a gente não tem. O que a gente tem é o que a gente tem aí em cima. Pode passar? E depois a outra alteração importante, né, como eu falei lá no início, a polineuropatia sensitiva-motora autonômica e a doença arterial periférica. Ela é o quê? É causada pelo estreitamento, ou endurecimento ou oclusão crônica das artérias das extremidades. Qual é a principal causa? Arteriosclerose, a mesma causa da obstrução dessas artérias em outros órgãos. Está presente até 60% dos pacientes que tiveram úlcera, por isso que ela é tão importante, e de 20 a 50% são assintomáticos, também não busquem sintomas, busquem exame clínico, que é a palpação de pulsos. A gente, na hora do exame do pé, a gente palpa quatro pulsos, e os quatro têm que estar funcionando normal, tem que estar presente na hora da palpação. E 30% desses pacientes que têm doença arterial periférica, a pré-medicação intermitente, que é aquele paciente que manca, e 20% tem as formas graves, que é a isquemia, que a isquemia é visível, né? O coração normal e escurece, fica cianótico ou frio, né? Pode passar? Outro ponto importante da doença arterial periférica é que ela dificulta a cicatrização, né? E 25% dos pacientes que amputaram, eles tinham a doença arterial periférica. E a claudicação e a ausência de pulso e ITB baixo, eles são preditores dessa ulceração futura. Então, quando você pegar um paciente que tiver ausência de pulso, ele precisa ser visto a cada 3 meses, né? E precisa ser orientado no que se refere a exercício físico. Não existe remédio para alteração na circulação, né? Existe, só que o remédio ele resolve, ele ajuda. O que resolve é exercício físico, né? E depende do grau que já está essa DAP. E TB baixo também não significa necessariamente que esse paciente tem uma isquemia já em curso. Às vezes ele está só com diminuição de circulação porque ele está sedentário, né? E o diagnóstico tardio de DAP também pode resultar em amputação, né? Então, muitos pacientes chegam numa amputação porque não foi examinado por ninguém, ele nem percebeu que tinha e era aquele assintomático, como eu falei antes. Pode passar? Pacientes com mais de 50 anos
né, mais de 2 terços, eles, com DAP, eles tinham pulso detectável. Então, eu chamo a atenção disso pelo seguinte: às vezes o paciente tem o pulso detectável, mas se ele for acima de 50, tem que ouvir a história dele, se ele não tiver sintomas, se não tiver queixa, porque não significa ausência de DAP isso. E ela não é a única causa de perfusão reduzida. Esse paciente de 50 anos vá no exame clínico, vá além do que tem o protocolo, né? Busque edemas e infecções, né, se existem, tá? É bem importante isso. Isso é um dado do Consenso Internacional do Pé Diabético último de 2023. Pode passar? Dá continuidade. Pronto. Então, depois que você faz o exame, você pode classificar esse pé em três classificações, né? 35% das úlceras são plantares, que a gente sabe que tem origem neuropática, né? Que é aquela perda de sensibilidade plantar, que a gente vê como monofilamento. 15% é vascular pela isquemia, e essas úlceras geralmente é no dorso do pé, e a mista é nos dois, né? Tanto no dorso como plantar. Então, é uma indicação que mostra de onde vem a origem da úlcera, mas a gente não vai esperar por isso, né? E por isso que existem os testes, para a gente chegar antes da úlcera. Pode passar? E aí vem para o conceito principal que a gente não fala mais em pé diabético, né? Já há 2, 3 anos, é a doença do pé relacionada ao diabetes, inclui um ou mais dos seguintes sintomas do pé aqui abaixo, né? Ou é uma neuropatia periférica, ou a doença arterial periférica, ou uma infecção, ou uma úlcera, ou a neuroosteoartropatia, que é o pé de Charcot, ou uma gangrena, ou uma amputação. Então, é isso que a gente chama de doença do pé. Essa é a definição atual utilizada. Pode passar? E para isso a gente precisa usar as estratégias, né? Para que não chegue naquela ferida, nem nenhuma daquelas classificações de ferida neuropática, isquêmica ou mista. É a detecção precoce, é o exame clínico precoce, é, com a perspectiva de prevenção dessas úlceras, observando as alterações existentes, e executar um plano de cuidados com o DM. Quando eu falo desse plano de cuidados, gente, eu queria chamar a atenção da equipe multiprofissional. Não dá para um profissional tratar isso sozinho, né? Ele precisa, o médico precisa do enfermeiro, precisa do nutricionista, às vezes precisa do ortopedista, do vascular e quem mais for necessário nessa caminhada aí. Pode passar? E os pilares do consenso ainda continuam os mesmos. O que a gente está fazendo hoje é educação para profissionais. Mas não esqueçam que quando vocês vão fazer o item 1, que é a inspeção regular do exame, precisa educar o paciente e a família. Quando identificar o pé em risco, precisa classificar e deixar agendado esse pé. Ele vai ser examinado a partir do primeiro momento sistematicamente. E não deixar de dar atenção ao calçado. 75% das úlceras que já existiram na história foi por conta de um calçado errado, né? E o tratamento da patologia não ulcerativa, o que é isso? O tratamento dos calos, do ressecamento, das rachaduras, das micoses, das deformidades, né? Da ausência dos pulsos. Então, tudo isso é tratamento da patologia não ulcerativa. Faz parte do exame. Não pode, como é que diz? Subestimar, de jeito nenhum. Pode passar? E aí tá a referência que eu utilizei para essa aula e me coloco à disposição para tirar as dúvidas existentes. Obrigada. Obrigada, Lena. Temos sim uma dúvida aqui do É meio Douglas. complicado, mas por conta do tempo eu tenho que correr, não dá para me aprofundar em cada coisa, mas vamos lá. Vamos lá. O Douglas, ele perguntou sobre a recomendação, né? Qual a recomendação para o exame do pé diabético para os pacientes de diabetes tipo 2? Ela é bianual? Como é que funciona aí? Então, como não dá tempo, existe uma classificação, como eu mostrei naquele dado das amputações da minha dissertação, né, que diminuiu em 50%. A categoria 0, é Douglas o nome dele? Isso. É quando o paciente tem só alteração dermatológica, que vai mais ou menos de 7 a 8 itens. É fissura, rachadura, micose, escalos, unha encravada, deformidades. Pronto. Aí vai as alterações da inspeção clínica que você faz desse pé. Calos dorsais, calos plantares, né?
A categoria um, essa é a categoria zero. E o calçado inadequado, entra na zero também. A categoria um é quando ele tem alteração na circulação, um dos quatro pulsos está ausente, ou os dois, ou os três, ou os quatro, que são dois pulsos pedioso e dois pulsos tibial posterior. Aí a gente, para ver a localização, teria que fazer o exame. E aí, um desses pulsos estando alterado, ele já vai para a categoria um, né? Porque se já tem um pulso alterado, já tem aí uma artéria comprometida. E aí, basta uma comprometida para que não chegue sangue naquele pé. Se ele abrir uma ferida, já era, né? A dificuldade de cicatrização dobra, triplica, dependendo da situação. E a categoria, ou então, né, ou alteração vascular ou sensibilidade plantar, né, que é aquela sensibilidade na planta do pé. Então, que a gente descobre com o monofilamento. Se ele tiver aquela perda de sensibilidade na planta do pé, também entra na categoria, ou um ou outro. Quando é as duas, já vai para a categoria 2. E ou então, quando é alteração vascular e deformidade, ou alteração de sensibilidade plantar e deformidade. Então, são três formas de categorizar a categoria 2. E a categoria 3 é aquele que eu falei, quando já teve uma úlcera ou tem uma úlcera com algum desses dados anteriores. Qual é a sistemática de retorno? A categoria 0 é anual. A categoria um é semestral ou anual. Quem vai decidir é você. Eu boto semestral, mas o consenso deixa a critério da avaliação clínica do profissional. A categoria 2 pode ser trimestral ou semestral, também vai depender da sua avaliação clínica. Eu sempre boto semestral. Ou trimestral, desculpe. E a categoria um é mensal ou trimestral. Aí também vai depender. Por exemplo, se ele chega com a úlcera, eu vou encaminhar ele para o ambulatório de pé diabético do SEMAR, no caso do SUS, e eu vou ver ele mensalmente, já deixo ele agendado. Porque se ele tem uma úlcera lá em um pontinho de um dos pés, todo o pé dele está em risco e o outro também. Né? A gente considera isso, porque é como eu falei tudo antes, né? O que que levou àquela úlcera? Então eu tenho que ver a clínica dele, monitoramento, hábitos, estilo de vida, adesão a tratamento, se fez exercício, se faz exercício físico ou não, se adere à alimentação nutricional, se já foi no nutricionista, se alguém já orientou algum tipo de alimentação, mesmo sem ele ter ido no nutricionista. Então, entra todo o tratamento dele e acompanhamento, no que se refere à educação para esse paciente, na mudança de estilo de vida. Então, eu preciso, é necessário ver ele mensalmente, por quê? Eu não vou ver tudo isso de uma vez. Não adianta, gente, ele não decora. Então, eu vou estabelecer prioridades. Se eu vejo que ele tem uma alimentação de acordo com a consulta de enfermagem, eu faço um histórico dele, né, uma anamnese, e eu vejo que eu preciso focar na alimentação, então aquela consulta eu foco só naquilo. Se o problema é a insulina, por exemplo, ele não está aplicando corretamente, ele já tem lipodistrofia, então eu tenho que ver o que é prioridade. Por isso que atender esse paciente, fazer uma consulta com ele, mensal é muito importante, porque a cada consulta eu vou focar em uma coisa e vou vendo as mudanças que ele vai estabelecendo para a melhora dele, tá? Não sei se Perfeito, Lena. Acredito que sim. Mas, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode colocar aqui no chat, que depois, né, por conta do nosso tempo, a gente repassa para a Lena, né, Lena? E depois Uhum. compartilhamos lá, tanto no nosso grupo do WhatsApp, como também na nossa plataforma Eco, né? Lá respondida Inclusive, o por caso clínico escrito. de hoje traz um pouquinho essa Isso. resposta do Douglas. Exato. E Existem aí, algumas né? falhazinhas, é. Uhum. Exato. E agora, né, seguindo para o caso clínico,